Fala Dinheirudo, inclusive esse é o nome do nosso novo quadro aqui do YouTube, Fala Dinheirudo, onde eu respondo as suas perguntas que você manda lá no nosso Instagram, @dinheiro com você, por isso que você tem que seguir a gente lá, e também aqui no YouTube, na comunidade do canal do YouTube aqui do Dinheiro com você, né? Segue a gente também, verifique se você está inscrito, né? Que a maioria das pessoas vê os vídeos e ainda não está inscrito, fica dependente do algoritmo do YouTube para assistir e vai perder e não ter a sua consultoria gratuita aqui. Então escreve nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo mais sem roteiro aqui, em sincerão, na cara limpa, respondendo as suas perguntas de um modo que você só vai ver por aqui. Bora nessa? Fica à vontade aí do seu lado também para deixar suas perguntas aqui nos comentários que a gente faz uma triagem e coloca tudo junto, beleza? O real digital vai ter validade para gastar? Pergunta do SP Motos 17. E tem um artigo muito legal do Pedro Magalhães no LinkedIn, onde ele deu uma fuçada lá no código-fonte. Olha só que preocupante o que ele viu por lá. O que vai ser possível? Atualmente o teste não é feito no varejo, né? A gente não está usando ainda no dia a dia o real digital. Mas olha o que já está possível de ser implementado no código-fonte do real digital. Inclusive a gente fez um vídeo que está aqui para você ver depois, onde eu já alertava você desses perigos de deixar a porta aberta para esse controle estatal frente ao dinheiro que você utiliza, frente à sua liberdade financeira. Ah, mas eu não tenho nada para esconder, eu não faço nada de errado, pago meus impostos. Eu tenho uma frase que vai quebrar esse seu argumento por aí. Mas olha só o que tem para dizer aqui o Pedro do que ele encontrou lá no código do real digital. Vai ser possível inabilitar contas, aumentar ou reduzir saldos, destruir ou queimar novos tokens do real digital, ou seja, apagar o seu saldo virtualmente, transferir tokens de uma carteira para outra, pausar transferências, entre outros. Muita gente diz, mas isso já é possível de ser feito judicialmente. Claro, hoje se você tiver uma conta, se tiver uma dívida, alguma coisa, menos o Belo, né? Que o Belo não paga ninguém tirou dinheiro da conta dele ou não achou nada. Mas via de regra já dá hoje para fazer congelamento de uma conta, transferência de um valor para outra via trâmites judiciais, né? Mas a minha preocupação, eu externo aqui novamente, é o controle estatal, inclusive podendo colocar prazo de validade para o seu dinheiro, fazendo o seu dinheiro ter que ser gasto dentro de um determinado período. Veja bem, mas o governo não pode fazer isso. Eu acho, e a gente vai falar aqui dentro de algumas respostas da nossa linha de atuação aqui, a linha da liberdade, inclusive financeira. Se você abre essa porta para um governo, de repente hoje você é favorável ao governo, você está batendo palma para ele. Mas e amanhã? Quando o seu oponente ou quando um governo de um espectro político diferente do seu tiver acesso a essas ferramentas, será que você vai gostar? Então me preocupa muito. Quando a gente fez o vídeo, inclusive amigos influenciadores grandes vieram falar que a gente está uma visão conspiracionista. Não, está no código-fonte. Se você quiser ter a visão purista ou puritana que isso não vai ser usado contra nós nunca, é um direito seu, mas está previsto no código-fonte do real digital. E aí tem um artigo fantástico aqui também do Breno Bru, que é assessor de investimentos na Cordier. Olha que legal a frase que ele coloca aqui no final para contra-argumentar. Se você pensa, eu não devo nada, então sigilo financeiro para mim não importa. Saca só, olha só. É uma frase, inclusive, do Snowden, né? Argumentar que você não se importa com o seu direito à privacidade porque não tem nada a esconder é o mesmo que falar que não se importa com a liberdade de expressão porque você não tem nada a dizer. Estejamos todo mundo avisados. Porque em pleno século XXI as pessoas ainda têm medo de investir e pior, né? Tem zero reserva. Tem muitos motivos para isso aqui. Eu diria assim, primeiro tem a falsa ilusão de controle, que se eu não estiver correndo risco, eu estou protegendo o meu dinheiro. E aí a gente vê, inclusive, muitas fortunas sendo deixadas na poupança, onde a pessoa está perdendo dinheiro via desvalorização monetária. Acontece inclusive até em imóveis, tá? Tem gráficos que provam, se você puxar 10 e 20 anos do Brasil, que na média os imóveis valorizaram menos do que o suficiente para repor a perda inflacionária e a pessoa fala, investimento em imóvel não tem erro. Veja bem, não estou falando que é ruim. É muito bom você saber investir em coisas boas que tenham valor. Mas na média, quem investiu em imóveis nas últimas décadas no Brasil mal repôs a perda inflacionária. Então essa ilusão, essa falsa ilusão de segurança ao evitar riscos é o que faz as pessoas de fato não colocarem aquele devido potencial de valorização do patrimônio que a pessoa precisaria ter para multiplicar o dinheiro pelo menos acima da inflação do período. Então não correr riscos é o maior risco que você pode
ter. Eu acho que tem perfis de investidores, né? Tem pessoas também que são facilmente atraídas por pirâmide, você chega com proposta de 5, 10% ao mês e algumas muito mais do que isso, e a pessoa vai firmezinho e não coloca o dinheiro que pode perder, não. A pessoa vende a casa para colocar nesse tipo de negócio, né? Então, isso explica muita coisa. As pessoas também não têm controle financeiro, então se você não sabe o quanto você ganha e quanto você gasta, evidentemente não sobra nada. Aliás, só de ter que pensar em sobrar dinheiro já explica por que não tem dinheiro sobrando, porque nunca sobra. A pessoa não se paga primeiro, o primeiro boleto do mês não é dela. E a maioria dos brasileiros não ganha bem, né? Isso também é muito importante a gente dizer que a média salarial do brasileiro é R$ 2.800, se não me engano. Como é que há de se falar de economizar dinheiro para investir se a pessoa mal dá conta de subsistir? Então, nesse cenário que a gente está falando é de falta de capacitação técnica profissional para a pessoa ser mais produtiva e atuar no mercado profissional ganhando mais por hora de trabalho, mas isso é para o longo prazo. Para o curto prazo, sim, vale muito a pena fazer renda extra, fazer os seus corres aí para você ganhar aquele dinheirinho a mais, para pagar as contas, para fazer a sua reserva também, mas isso não se justifica no longo prazo. Você não tem que trabalhar 16 horas por dia, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer o valor da sua hora trabalhada valer mais, e você consegue fazer isso investindo em estudo, né? Aprimoramento profissional. Vou para outro país, o que eu faço com os meus investimentos. E aqui tem duas interpretações minhas aqui para a sua pergunta. Será que você quer dizer que você já está mesmo saindo do país e o que você faz com os seus investimentos aqui no Brasil? Depende, você continua acreditando aqui no Brasil? Senão você vai fazer a sua vida em outro país, certo? Outra maneira de interpretar a sua pergunta: vou para outro país? Interrogação. O que faço com os meus investimentos? Você está querendo dizer se tira tudo daqui, leva para lá e continua morando aqui no Brasil. Que eu acho que não é o caminho, tá? Você tem que investir em diversificação geográfica do seu patrimônio para você não ficar dependente só do Brasil, tá? Inclusive risco de conversibilidade, né? Você ter dinheiro no Brasil que você não consegue comprar dólar, você não consegue mandar dinheiro para fora, como a Argentina fez isso. O dinheiro seu que está no exterior, o governo brasileiro não tem direito de pôr a mão. Agora, investir no Brasil versus investir nos Estados Unidos. A gente falou que você tem que diversificar, tá bom? Mas pensando como não tem decisão perfeita. Quando você investe nos Estados Unidos, você está investindo num mercado que já está maduro. É um mercado mais previsível, que incentiva melhor as pessoas a abrirem seus negócios, tal, mas é um mercado maduro, consolidado, concorrência lá em cima, certo? Você diminuiu o seu risco jurídico da situação, mas seu risco empresarial, em tese, ele é maior. Você tem um mercado consumidor maior, evidentemente, mas tem muitas empresas já consolidadas. Aqui no Brasil, se a gente vier analisar o nosso país, que tem pessoas que dizem que somos o eterno país do futuro, não é mesmo? Mas aqui a gente tem oportunidades. Pega o que fez o Nubank aqui, por exemplo, no Brasil, enquanto todo mundo estava reclamando de banco, os caras foram lá e criaram um banco e um cartão de crédito sem anuidade, e foi um pessoal de fora, né? O David Vélez, junto com a Cristina Junqueira, enfim, o time todo, mas o pessoal de fora, onde todo mundo estava vendo dificuldades, o pessoal viu oportunidade para fazer as coisas acontecer, em que pese o problema brasileiro de ineficiência, de corrupção, de desperdício, de tanta coisa que a gente vê de ruim aqui, mas as oportunidades de fato estão onde estão os riscos maiores. O negócio é não precisar estar certo de nada, tá bom? Diversifica, e quem diversifica dorme tranquilo. Tesouro Selic como opção de previdência em vez de pirâmide. Os jovens são muito maiores que os velhos. Na verdade, a gente está vivendo uma transição dessa pirâmide, espero que você esteja falando de pirâmide social no Brasil, onde os velhos vão ser maiores, muito mais numerosos do que os jovens. Eu acho que o Tesouro Selic é muito melhor do que você deixar dinheiro na poupança, e ter algum dinheiro salvo, poupado e investido é muito melhor do que não ter dinheiro nenhum. Não depender do INSS também é algo muito prudente da sua parte aí, já que a gente está vendo que o sistema é insustentável. Mas para quem tem tempo para deixar os juros compostos agirem, principalmente no mercado acionário, tá bom? Principalmente no mercado acionário. Quem se ferra muito é quem coloca muito dinheiro numa única empresa, num único setor, e quer retorno da bolsa de valores no curto prazo, porque bolsa de valores é para você construir patrimônio, não para você ganhar dinheiro no curto prazo, porque isso traz uma carga enorme de riscos para você. Então, em vez de ficar só pensando em Tesouro Selic, se você tem prazo, décadas até você se aposentar, por que não considerar uma carteira previdenciária com ações, por exemplo, fundos imobiliários, e o que mais você conseguir de investir em valor, que tenho certeza que no médio e longo prazo vai valer muito mais a pena do que você deixar só o seu dinheiro no Tesouro Selic. Tesouro Selic é muito bom para sua reserva financeira,
Ele não rende muito, mas tem aquela robustez, aquela liquidez que você pode tirar o dinheiro quando você quiser, beleza? Você poderia falar da futura criptomoeda chinesa e como ela pode mexer com o mercado mundial? Olha só, eu acho que essa moeda dos BRICS, e a gente também tem um vídeo que gravamos aqui, ela sim é um concorrente de peso, né, para reserva de valor mundial, né, a reserva de base das transações financeiras mundiais. Agora, tem um ditado muito forte no mercado financeiro que diz Never bet against America, nunca aposte contra a América. Isso vem sendo verdade desde sempre, né? Mesmo após a quebra do acordo de Bretton Woods, onde o dólar perdeu a paridade com o ouro, mesmo assim a moeda americana é a principal reserva de valor mundial. Então, eu prefiro não estar certo de nada. Eu tenho dinheiro dolarizado. Se houver opções, né? Se tiver opções daqui a pouco da gente investir diretamente nessa moeda, eu acho que é assim uma boa opção de diversificação para você não precisar estar certo de nada para dar certo nos investimentos. Mas tem um detalhe também, muita gente fica aí choramingando, fala, é o fim do dólar, alguma coisa assim. Faz o seguinte, pega seu dinheiro, aposta todo contra o dólar, opera vendido em dólar e você fica rico. Que é o que o pessoal costuma dizer, né? Coloque o seu dinheiro onde está a sua boca, porque assim você fica coerente e em vez de ficar falando que o Brasil vai acabar, que o dólar vai acabar, você vai lá, coloca o seu dinheiro e você fica tranquilo. O Henrique quer saber o que esperar do Brasil, o que esperar foi Brasil, o que esperar do Brasil. Eu acho que o Brasil, vez ou outra, aí a gente se iludiu achando que as coisas aqui iam ser diferentes. Inclusive eu tive uma vez com a Betina, lembra da Betina? E ela falou um negócio muito legal, né? Que o Brasil é um cercadinho, ele bate aqui em cima, aí quando ele tá para quebrar, ele volta aqui, bate, ele é grande demais para quebrar, né? Apesar que esse ditado é terrivelmente duro, nada é grande demais para quebrar, mas o Brasil tem se mostrado bastante resiliente, né? Vamos combinar. E a gente fica com essas expectativas que o Brasil vai ser uma Suíça, que as coisas vão ser diferentes por aqui. Mas dizem que os políticos são reflexos do nosso povo, né? E é um ciclo sem fim, porque o Estado não investe em educação, a gente tem as pessoas cada vez mais incapacitadas de pensar, de agir, de serem produtivas, e a gente acaba elegendo deputados que fazem, por exemplo, a lei que coloca o doguinho caramelo como símbolo cultural do Brasil, que um projeto de lei, de acordo com o ranking dos políticos, gasta 3,5 milhões de reais até chegar na etapa final. Ou seja, o Brasil sempre vai ser o país do futuro. Em que pese o fato que muita gente aqui no Brasil, a despeito do governo, que faz de tudo para ferrar, mas no mundo inteiro, político não é flor que se cheire não, tá? Mas aqui, político brazuca, acho que tem uma categoria especial, né? Reservada ali no tobogã, direto para aquele lugar que a gente já sabe. Em que pese o governo agindo contra você, muitas pessoas vão enriquecer, vão progredir financeiramente, apesar do cachorro que está latindo aqui atrás de mim, e vão poder construir a sua vida financeira aqui, até para o ponto de um dia decidir, se não estiver feliz aqui no Brasil, se mudar para outro lugar do mundo. Já está precificada a taxação dos dividendos ou teremos circuit breaker caso seja aprovada? Bom, a gente está falando aqui da reforma tributária que não contemplou essa parte de taxação do lucro das empresas, né? E eu quero falar bastante disso aqui. Bom, dizem que não há informação desse tipo que não seja de conhecimento dos agentes do mercado. Mas mais importante do que a gente ficar especulando se isso está precificado ou não, vamos olhar a ética de fazer isso. Imagina que você tem um negócio que tem um retorno espetacular aí para você, que dê 20% de todo o dinheiro, de todo o patrimônio líquido que você coloca. 80% do que você gerou voltou para a sociedade. 80%. Funcionários, impostos, estoque, matéria-prima, fornecedores, toda a cadeia produtiva, 80% dessa galera foi alimentada graças ao seu espírito empreendedor. Cara pálida, como a gente vai falar que não tem taxação do lucro das empresas no Brasil, sendo que a gente já pagou imposto em tudo? Sabe, a gente quer comparar, pegar uma regra de um país que, por exemplo, os Estados Unidos, onde há taxação sim do lucro das empresas, mas a taxação anterior a isso ela foi muito baixa. Então o que a gente tem aqui no Brasil? A gente copia só o que deu certo para os governos e tenta colocar aqui goela abaixo na gente, dizendo que lá fora cobra-se imposto, ou quando tem algum comentário aqui no nosso vídeo dizendo assim, né? Ah, porque os lucros estão muito altos das empresas. Pô, então quer dizer que tem fila aqui, por exemplo, para as montadoras de carro virem aqui produzir aqui no Brasil, cada hora tem uma diferente, porque o lucro aqui é extraordinário. Ou dezenas de milhares de empresas querendo abrir aí na sua cidade uma unidade local.
Não tá assim, né? Não tá assim, vamos combinar. Se tivesse assim, a gente poderia estar falando. Mas olha que interessante, se a gente tivesse milhares de empresas querendo chegar por metro quadrado aí na sua cidade, o que que ia acontecer? Um estímulo ao lucro alto, que esse egoísta desse empreendedor poderia estar tendo, vai estimular muitas outras empresas, então elas vão ter que diminuir a sua margem e elas vão ter que pagar mais, inclusive por um recurso muito escasso que chama mão de obra. Os salários aumentam e o lucro do empresário diminui, mas para isso você não pode ferrar a vida de quem produz. Você tem que cobrar impostos justos, você tem que incentivar aquele cara que está colocando o patrimônio de uma vida toda num negócio para que ele gere mais empregos, mais impostos. Mas o jogo aqui no Brasil é totalmente diferente, né? O governo prefere ter poucas empresas, que não permite que tenha produtos baratos para o consumidor e ferrar a vida dessas pequenas empresas. Então, é isso aqui o jogo no Brasil. Mais importante do que a gente prever se está precificado isso ou não é a gente questionar a ética de se cobrar mais impostos de uma empresa, sabendo que quem vai pagar a conta no dia de amanhã vai ser o consumidor, sobretudo os mais pobres. Como sair da vala das dívidas, dicas de como negociar e trocar uma dívida grande por uma menor. Bom, eu acho que você tem que ter o controle dessa dívida sua, saber exatamente quanto que você está pagando de juro e olhar qual tipo de dívida é o maior opressor em termos de cobrança de juros dentro daquele rol de dívidas que imagino que seja o seu caso, tá? Saber como você vai negociar também é muito importante. Inclusive tem programas agora do governo que te permitem essa renegociação no programa Desenrola, Bate, Limpa o Nominho, segundo o João aqui, ele que criou esse slogan fantástico. Tem outras alternativas. Se você tem um carro ou algum bem, você pode fazer um empréstimo com garantia de veículo, por exemplo. Mas se você não controlar, eu gosto muito de agir na causa, tá? Se você não controlar o quanto você ganha e quanto você gasta, inclusive com essa capacidade sua de pagamento, veja bem, a sua receita tem que comportar o seu custo de vida mais aquela sua capacidade de pagamento, de honrar com aquela sua dívida. Se você não controlar isso, o que vai acontecer? Você vai perder seu carro também, ou a sua casa, o que quer que seja que você deu de garantia. Então, fazer renda extra também vale muito. Vender alguma coisa que você tem, que às vezes as pessoas não querem dar um passo para trás, sabe? Mas em educação financeira, não é como um videogame que você vai passando de fase, você vai marcando como chama, um checkpoint ali na história. Você dá um passo para trás para se livrar das dívidas, dormir tranquilo e você poder fazer uma vida financeira como investidor, que é o lado certo do balcão que você deveria estar. Acho que vale muito a pena você sim tentar fazer esse acordo, pagando menos, inclusive, do que você contraiu, considerando os juros, mas para isso você tem que estar bem preparado para a sua oferta, né, para a sua proposta ser sustentável com o que você dá conta de pagar, consegue honrar para pagar e não cair nisso nunca mais, rumo a uma vida financeira mais próspera, pé no chão, mas sustentável, né? O popular devagar e sempre. Seu vídeo antigo sobre fazer ou não faculdade me marcou muito, obrigado. O Adelson Júnior Oficial. Olha, Adelson, e as coisas mudaram bastante desde a tal inteligência artificial, viu? Até rimou. Pensa bem, né? A gente estiver falando hoje de EAD, um chat GPT consegue responder todas as perguntas, consegue fazer o TCC para você, cara. Então olha como tudo mudou desde que chegou o advento da inteligência artificial. Na verdade, já existia, né? Desde que foi potencializado e os cases de uso ficaram mais próximos aos usuários comuns. Eu acho que sempre vale a reflexão, tá bom? Porque é muito complicado generalizar. A gente tem cursos onde você vai precisar de ensino formal para sempre. Engenharia, medicina, odontologia. Enfim, muitos e muitos cargos você vai precisar de um diploma, mas para muitos outros tem cursos livres hoje que vão te preparar melhor do que uma faculdade, principalmente considerando o nível das faculdades que a gente tem no Brasil, que é bastante heterogêneo, né? Tem bastante faculdade boa e muita faculdade ruim também. Que fim levou o metaverso do Zuckerberg? Pois é, né? Quando surgiu essa história, a gente ficou pensando, será que o Zuck viu alguma coisa extraordinária, colocou um óculos lá e pela primeira vez sentiu realmente que estava imerso naquela realidade, onde a gente poderia, por exemplo, tirar o medo de altura, o medo de andar de avião de uma pessoa, a pessoa está sentada na cadeira dela e poderia ainda assim sentir aquele friozinho na barriga para romper os seus medos. Mas parece que a gente viu mais um case de Second Life, né? Para os idosos como eu, quem viveu aquilo. A ideia não era só te transportar para uma realidade alternativa, mas
A gente pensou muito que essa realidade aumentada, né, que os cases de uso, de, por exemplo, você colocar um óculos, eu poder fazer um Pix para você, quando eu estou próximo de você, por exemplo, apertando um botãozinho no óculos, ou, né, com eye tracking, fazendo um reconhecimento dos movimentos oculares, eu poderia fazer uma transferência para você. Mas não vimos nada disso não, né? Esse negócio de ficar assistindo... Diz que tem missa no metaverso agora, né? Tem. Você assistindo missa, indo embalada no metaverso, acho que isso aí é coisa de nerd demais para anciões da minha idade. O André Butinelli quer saber se alguém já disse que eu pareço com o Cristiano Araújo. Todos os dias só. Quando não é Tami Miranda, né? O povo fala Tami Gretchen até hoje, né? Quando não é Tami Miranda, o que mais que tem? Ah, o Marcos Castro, o Dileira. Todo dia tem um desse aí. Deixa nos comentários aí se você acha que eu pareço com mais alguém pra eu colocar no hall. Fuga das galinhas, quem mais? Acho que você bateu todas as figurinhas. Né? Ah, já, eu pareço todo mundo. E quem parece com todo mundo não parece ninguém, né? Pô, maior falta de personalidade, né, cara? O que você pensa em investir ou especular opções de derivativos de ações, né? Não é binária, graças a Deus, né? Opções binárias é loteria. Vai ter um monte de briga aí, o cara enchendo o saco, mas opções binárias é loteria. Agora, se a gente estiver falando de derivativos na bolsa, eu acho que são bons instrumentos avançados para você fazer um adicional em cima da sua carteira. Mais uma coisa, tá? Muita gente deixa de trabalhar, deixa de gerar renda, que é o que vai fazer diferença, vai ser o seu aporte, vai ser o dinheiro que você não gastou, né? Vai ser aquele dinheiro que você ganhou e não gastou que vai fazer total diferença na sua vida. Então a gente poderia falar aqui de opções e de trading também, né? Day trade, por exemplo, ou qualquer trade. Você teria a opção de estar construindo um patrimônio, investindo em você, e a pessoa deixa de fazer isso para se achar que é um profissional de trabalho na bolsa. Eu acho que é um instrumento muito interessante para você que é um investidor um pouco mais avançado, mas que não deveria ser levado em conta, porque sempre quando tem esse potencial de ganhar mais do que o mercado, né, que acontece, por exemplo, em trade e também em opções, as pessoas ficam deslumbradas com isso e deixam de se proteger contra os riscos e também deixam de investir no que é importante, né? Na saúde mental, na saúde física e também no que gera dinheiro de verdade, que é o aprimoramento profissional. O VS Bento quer saber se a Selic vai baixar, pelo menos é a expectativa do consenso do mercado, que eu estou aqui com o Boletim Focus dessa semana, onde é previsto, né, já uma semana já estava assim, mas hoje ainda repetiu a cravada aqui no número de 12% ao ano no final agora de 2023. Então, já é esperado pelo mercado que a Selic caia, em que pese que isso não vai mudar absolutamente nada na minha estratégia de investimentos. Eu continuo comprando bolsa e continuo colocando em renda fixa todo o dinheiro que tem prazo de validade da minha carteira. O Leandro está sendo bem polêmico você, hein? Você está sendo polêmico. Deseja continuar? Tá perguntando se o Palmeiras tem Mundial. Se você perguntar isso para um corintiano, o que você acha que vai ser a resposta? Mas eu, como bom ensabonetador aqui, eu vou deixar essa bucha para você nos comentários. O que você acha, hein? Comenta aí. Palmeiras tem Mundial ou não? Bom, o que você achou desse nosso novo formato aqui de vídeos? A gente tá meio caótico, estamos bolando aqui uma curadoria das perguntas, como é que a gente faz para juntar várias em uma. Enfim, estamos um pouco perdidos e contamos com a sua colaboração para a gente fazer isso juntos, né? Que a gente faz isso para você, né? Sem você não tem propósito nenhum a gente tá fazendo isso aqui. Então deixa aqui as suas ideias, suas dúvidas também para os próximos vídeos e a gente se vê de acordo com o seu feedback aí no próxima semana fazendo mais um Fala Dinheirudo especialmente para você. Deixa seu like aqui nesse vídeo e compartilha lá com os seus amigos no WhatsApp. Para de ficar mandando só porcaria mesmo que eu sei que você manda, hein? Valeu, tudo de bom. Tchau.